Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Hoje um dia bem especial, 8 de março. Você já sabe, está todo mundo falando do dia de hoje, da data de hoje. O nosso programa também quer falar deste dia, desta data. E por isso que nós já estamos aqui preparados e gostaria muito de contar com a sua participação, você de casa também. Já divulgue agora o nosso programa também pelas redes sociais, da maneira que você achar melhor, e diga às pessoas que estão aí do seu lado, ou quem está perto, ou quem está longe, através das redes sociais, diga que o nosso Além da Notícia está começando agora e vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, mulher de ontem, mulher de hoje, e como abordar esse tema sem torná-lo, talvez, chato, como de algumas formas que ele vem sendo abordado, tem parecido que é, mas não é. A gente sabe da delicadeza, da ternura, da profunda beleza que tem essa data e é isso que nós queremos abordar aqui no programa, sem também deixar de mencionar questões cruciais que vamos falar aqui no nosso programa Além da Notícia de hoje. Pois bem, antes da introdução que farei aqui a este programa, já gostaria de apresentar nossas convidadas especiais e cumprimentá-las muito. A Lígia Badawi, que é cientista política, já está aqui. Lígia, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Ronaldo, boa noite. No programa de hoje a gente caprichou no convite às mulheres, tá? Também quero convidar a Mariela de Oliveira Costa, jornalista e pesquisadora. Obrigada, Ronaldo, pelo convite. Boa noite, Mari. Boa a noite. Mari, entre tantas coisas, é fundadora do projeto muitasmarias.com. Se quiser, já pode até ir acessando aí, muitasmarias.com. Estou muito contente de recebê-las aqui. E acredito que não deveria ser diferente, vocês merecem uma boa recepção, não é? Então já quero pedir aqui ajuda aos nossos cinegrafistas, por favor, aquele ali da câmera do meio, venha comigo. Nós vamos já começar o programa de hoje de forma diferente, vamos presentear as mulheres que estão aqui conosco em nossa mesa. Que A Mariela, a Lígia. Obrigada. Obrigada a vocês. E eu quero fazer Linda. também uma outra coisa. Eu vou tomar mais 2 rosas agora, aqui também, trazê-las ao nosso programa. Essas rosas aqui quero oferecer às mulheres que riem e às mulheres que choram no dia de hoje. E vou deixá-las bem aqui também ao nosso lado. A introdução que vou agora fazer neste programa é aproveitando um artigo de uma pessoa admirável, a Emir Oquendo Nogueira, cofundadora da comunidade católica Shalom. Ela escreveu esse artigo em 8 de março de 2016. E ela começou assim, olha, aproveito o Dia Internacional da Mulher para colocar em todos os jornais do país o seguinte anúncio desesperado. Procura-se mulher. Não precisa ser bonita, pode ser feia mesmo, não precisa ser provocante, nem insinuante, pode até ser nem um pouco atraente e não insinuar nada à imaginação. Não precisa ser fêmea, pode ser feminina. Não precisa ser magra, pode ser gorda mesmo. Pode até ter celulite, rugas e seios caídos. Não precisa ter pele sedosa como o pêssego, nem mãos macias como a seda. Pode ter a pele seca. A seca e as mãos podem ser rachadas pelo detergente e as unhas manchadas pela impiedosa palha de aço. Para mim não faz a menor diferença. Não precisa ser um gênio das finanças, nem uma empresária de destaque, nem mesmo uma exímia literata. Pode ser mesmo uma pessoa simplória, que saiba apenas partilhar o que tem na matemática rara do amor. Não importa a aparência, a idade, a cultura, o desempenho profissional, precisa ser apenas rara. Procura-se mulher rara. Precisa-se de mulher que, mesmo em meio a tantas conquistas sociais e intelectuais, ainda saiba amar até doer, amar até o sacrifício de si, coisa de não impô-lo aos outros. Precisa-se de mulher que ainda saiba viver a ternura e promover a paz na família. Procura-se mulher rara, que ainda saiba exercer o dom da sabedoria e da prudência, que ainda saiba exercer a virtude do conselho, da humildade, da pureza, da sobriedade. Procura-se desesperadamente, precisa-se urgentemente de mulher que humanize o coração do homem, do ser masculino. Procura-se e precisa-se, em regime de emergência, mulher pronta a dar a vida por amor ao marido, aos filhos, aos irmãos, aos pobres. Mulher pronta a renunciar a seus próprios prazeres. Procura-se desoladamente
Mulher que entenda que Jesus está nos filhos, no marido, no irmão, na irmã, nos pais, no vizinho, nos que sofrem, nos pobres. Precisa-se de mulher que entenda o óbvio. Jesus está nos de dentro de casa, não somente nos de fora. E ainda não terminou o artigo. Eu vou tentar ainda fazer as partes seguintes na abertura, na introdução de cada um dos nossos blocos. Mas, mulheres, vocês que estão aqui, por favor, vou deixá-las à vontade para uma introdução neste nosso dia de hoje. O que vocês estão ouvindo sobre as mulheres que lhes alegra ou incomoda neste Dia Internacional da Mulher? Mariela, por favor. Então, Ronaldo, depois desse texto fica um pouco difícil da gente falar, né? Porque ele resume muito daquilo que eu particularmente acredito quando se fala de mulher, quando se fala de feminilidade. Porque o que mais me incomoda hoje, e não é de hoje que me incomoda, desde quando eu comecei a escrever textos no portal da Canção Nova, há quase 10 anos atrás. Eu esqueci de mencionar isso, você é articulista do portal cançãonova.com. Sim, e eu sempre escrevi para as mulheres, temas relacionados à feminilidade. E sempre me incomodou muito os e-mails que eu recebia de mulheres se dizendo oprimidas por causa da padronização, por causa dos estereótipos do que é ser mulher, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade que tem uma indústria cultural que joga para nós, que joga para a nossa sociedade, joga dentro da nossa casa, por meio da TV, agora com as redes sociais, um padrão de mulher, como se todas as mulheres tivessem que seguir aquele padrão. E eu não digo só um padrão de corpo, né? A mulher tem que ser magra, muito magra, tem que colocar silicone, o cabelo tem que estar sempre muito liso, muito louro, o rosto tem que ser de uma determinada maneira, e se esquece daquilo que para mim é mais interessante na mulher, que é a sua singularidade. Cada mulher é única. E esse discurso padronizado, estereotipado, ele serve a uma indústria de consumo que precisa vender os seus produtos. E ele vende essa padronização exatamente para que a gente tente se encaixar, né? Então, para eu me encaixar, eu vou fazer o regime, eu vou alisar meu cabelo, eu vou pintar meu cabelo, para ser como aquela mulher, aquela capa da revista. Só que nenhuma de nós, Ronaldo, consegue ser aquela capa, porque aquela capa tem Photoshop, aquela capa não é do jeito daquela capa de revista feminina o dia inteiro. Então, eu percebo que, para mim, o meu maior incômodo quando se trata de feminilidade é isso. É essa padronização excessiva, como se todas nós tivéssemos que ser iguais, o que é uma grande bobagem. Lígia, por favor, Lígia, sua introdução a este tema. Então, Ronaldo, eu vejo assim as coisas que eu vi, né, ao longo do dia de hoje, e tenho visto já nos últimos anos, né? Eu vejo duas vertentes principais. A gente vê realmente assim mensagens muito boas que conseguem exemplificar e ir ao cerne do que realmente é a mulher, né, e do nosso papel na sociedade, como a gente vê outras mensagens que já vão mais por uma questão de violência, né, e de lutas e feministas, que não deixam de ter o seu papel, né? Mas, enfim, vi muito durante o dia de hoje esses dois e concordo com vocês dois, né? Muito bom esse texto mesmo e o que a Mariela falou. E até acrescentando um outro estereótipo, dando continuidade ao que você falou, que eu vejo que também está muito presente devido a uma dessas vertentes que está muito presente na sociedade, né? Que é a questão comportamental e do que não só a parte física, mas de quem nós devemos ser, né, de papéis. Então, por exemplo, eu vejo que hoje em dia a mulher obteve conquistas muito boas e necessárias, mas que ainda não estão plenas, né? Então, são valorizadas de formas, às vezes, erradas. Por exemplo, a mulher no campo profissional, né? A mulher está inserida na vida profissional, mas a que custo, né, da família, né? Então, a gente vê que há um custo e que justamente há um alto custo nisso, porque ainda ela não foi ainda inserida de acordo com o que realmente ela é, né? Com o que ela tem de específico, né? Que é ser mulher, é a mulher que é geradora da vida, né? Então, a gente tem várias funções e às vezes só se leva, hoje em dia, em consideração uma dessas funções, né? Se prioriza só uma das funções.
Eu quero só fazer uma questão aqui também com vocês na abertura desse programa de hoje. Eu não sei se eu estou chato ou se eu estou muito exigente, mas as notícias que eu li, que eu ouvi e que eu assisti nesses 2 últimos dias, e sobretudo hoje, quando estávamos falando, ou quando se falava de mulher, diziam respeito somente a questões de igualdade social, política, econômica e a questão da violência. Eu não vi se mostrar a beleza, o positivo da mulher, a ternura, a outra face. Tá certo que temos que nos preocupar com essas questões, mas só se fala disso. Eu estou errado, eu estou chato, eu só estou enxergando isso, existem outras coisas que eu não enxerguei. O que vocês acham? Você não está chato. Não tá, e não é de hoje. Nesses dias que antecedem o Dia Internacional da Mulher, existe a gente presta mais atenção nisso. Mas não é de hoje que as pautas da mídia relacionadas à mulher dificilmente são pautas positivas, a gente poderia dizer assim, né? Geralmente são pautas negativas relacionadas à mulher, né? Pautas de denúncia. Por isso mesmo que há 2 anos e meio atrás, 3 amigas e eu criamos um portal, muitasmarias.com, que você citou, exatamente para disputar um pouco desse espaço, para apresentar experiências reais de mulheres que vivem a sua feminilidade, que vivem a dignidade feminina na sua singularidade, lá no seu local de trabalho. Eu sou fã desse portal que vocês criaram, porque ali tem coisas bonitas, tem coisas boas, coisas positivas, quando se fala do mundo feminino, e que a gente parece que não encontra em outros lugares. A pauta hoje prevalentemente é violência, violência. Saiu uma pesquisa ontem que só fala do aspecto da violência contra a mulher em todos os sentidos, mas não falou de mais nada. Só isso. Lígia, o que você pensa também, né? Então, esse daí, isso que você acabou de comentar, vem muito até um pouco da história, até do dia, né? Então, assim, o dia 8 de março é um dia de memória. Memória é um dia que a gente relembra cerca de 130 mulheres que foram assassinadas porque foram fazer uma greve, né, lá em 1850 e tantos, né? Por conta de muitas horas de trabalho, né, baixos salários, né? Mas tudo isso são realidades que, infelizmente, nós tínhamos e que temos ainda, são fatos, né, que acontecem de violência. Realmente, a gente não pode dizer que assim não existem, né? Existe a violência contra a mulher, existe o machismo presente na nossa sociedade. O problema é como a gente propõe soluções para tudo isso, né? Se a gente foca nessa violência, né, de forma denuncista, o tempo inteiro apresentando, ou se a gente realmente procura buscar as raízes dessa violência e onde é que a gente pode trabalhar isso para que a gente tenha uma sociedade mais pacífica, mais humana, né? Então, eu vejo assim, né, que é muito assim, até o feminismo radical que a gente tem hoje de gênero, ele se apoia muito em fatos, mas o problema são as soluções, o tipo de solução que eles propõem. Você tocou num ponto fantástico, porque realmente não é evitar, não é deixar de tocar nessa realidade que é dura, que é monstruosa, mas ao mesmo tempo se mostrar que o outro lado, o lado positivo, a ternura, a família, a maternidade, a educação, a presença feminina na criação, ela já está na solução desses problemas. Eu acredito que muitos estudos já foram feitos mostrando isso, a presença indispensável da mulher na criação, no lar. E eu sei que é aí que mora o drama, porque a mulher hoje também ela quer estar presente na vida da sociedade, ela quer ser empreendedora, ela quer ser tudo. E a gente não pode ser contra isso também. É um drama isso, Mari. É um drama. Mas não precisa ser um drama. É preciso sabedoria para lidar com isso, né? Na verdade, a gente precisa entender que nós somos muito cobradas para exercer esses vários papéis, né? As mulheres têm que ser as boas donas de casa, e mães excelentes, esposas excelentes e ser excelentes no trabalho. Mas eu acredito que a gente precisa dosar, porque a gente não consegue ser excelente em tudo o tempo inteiro, né? Eu acredito muito que num casamento, por exemplo, é uma relação de parceria. É o homem e a mulher parceiros.
Então, como é que faz para a mulher conseguir ter a carreira, se ela quiser ter a carreira, que isso também é muito importante. Tem uma ala que diz que a mulher não pode trabalhar, né? Que a ideia é a mulher ficar em casa sempre cuidando dos filhos. E eu particularmente discordo na medida em que, se a mulher tem o desejo de ir para o mercado de trabalho, não significa que ela vai ser uma mãe pior do que uma pessoa que fica em casa só. O que eu entendo é que é preciso haver equilíbrio, Ronaldo. Por exemplo, o horário de trabalho, que ela saiba otimizar o horário de trabalho, que ela não leve trabalho para casa. Porque quando você leva trabalho para casa, você não está conseguindo gerir o seu tempo direito. Se você estuda, né? Estuda, trabalha e tem filho, você precisa ter o seu marido lá para te ajudar, que no momento que você está estudando, você não pode dar a total atenção para o seu filho, mas não significa que você vai ser uma mãe desleixada. Precisa de uma organização, penso eu. E a Lígia disse uma coisa importante, que eu anotei na sua primeira fala. Você disse: a que custo a mulher está hoje se inserindo neste mundo, não é? Já já a gente volta a falar sobre tudo isso. O nosso primeiro bloco já se encerrou aqui, a gente volta daqui a pouquinho tratando mais desse assunto ainda. Até já.